E se eu te dissesse que o maior inimigo das suas metas não é a falta de força de vontade, preguiça ou distração, mas sim seu próprio cérebro? Isso mesmo, o seu cérebro está literalmente programado para sabotar suas metas. Mas aqui vem a parte interessante. Uma vez que você entende a linguagem de programação do seu cérebro, você consegue hackear esse sistema e praticamente forçá-lo a te ajudar a atingir seus objetivos. Hoje eu vou te mostrar o sistema de 3 passos que eu descobri depois de anos tentando entender por que era tão difícil manter minhas metas, mesmo sendo um programador e entendendo como os sistemas funcionam. Você já teve aquele momento de euforia quando decide que agora vai? Segunda-feira que você acorda super motivado, faz seu café, planeja a semana inteira, começa aquela dieta, vai no treino, tudo perfeito. Terça-feira você ainda está empolgado. Quarta-feira já surge aquela vozinha, só hoje eu vou dar uma folguinha. E no fim de semana você está exatamente no mesmo lugar de antes, se perguntando o que deu errado dessa vez. Aquela sensação de por que eu não consigo me manter disciplinado é praticamente universal. Tá todo mundo batendo nessa mesma parede. E não é sua culpa. A ciência moderna mostra que nosso cérebro desenvolveu mecanismos específicos para evitar mudanças. E isso faz total sentido do ponto de vista evolutivo. Os nossos ancestrais viviam num ambiente onde conservar energia e evitar riscos significava sobreviver. O cara que ficava experimentando coisas novas e saindo da zona de conforto tinha grandes chances de virar jantar de algum predador. Então o seu cérebro está essencialmente rodando um software pré-histórico que enxerga a sua meta de acordar às 5 da manhã para treinar como um risco potencial à sua sobrevivência. E aí vem a parte frustrante. Quando você tenta forçar uma mudança, o seu cérebro ativa sistemas de proteção poderosos. É como se você tivesse instalado um antivírus super paranoico que bloqueia qualquer coisa nova que você quer fazer. Você já reparou como é fácil encontrar desculpas quando se trata de adiar algo importante? Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um jeito de reprogramar o seu cérebro e não envolve baixar um app nem fazer uma atualização com cabo USB na nuca, estilo Matrix. Depois de anos lutando com isso, sendo um programador enfrentando deadlines insanos e ainda tentando manter uma rotina de treino, dieta e estudos, eu desenvolvi o que eu chamo de sistema NERD. E isso mudou completamente o meu jogo. NERD é um acrônimo para neuroplasticidade, estimulação, repetição e dopamina. São os 4 elementos fundamentais para hackear o código do seu cérebro e fazer ele trabalhar ao seu favor. Mas vamos começar a destrinchar isso. Primeiro, a neuroplasticidade. Esse é o princípio mais importante e a boa notícia que a ciência descobriu. O seu cérebro não é um software fechado, é mais como um código open source que pode ser reescrito. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais baseadas nas suas experiências. Por exemplo, quando eu comecei a correr, o meu cérebro literalmente odiava isso. Cada dia de treino de corrida era uma batalha. Meu cérebro ele disparava todos os alarmes possíveis. Tá muito frio lá fora, você não dormiu o suficiente, é melhor começar amanhã. Provavelmente você também conhece esses pensamentos. Isso, basicamente, é o seu software ancestral tentando preservar energia. Mas a neuroplasticidade significa que, com os estímulos certos, você consegue fazer novas conexões até o cérebro associar a corrida com algo positivo. O seu cérebro pode aprender novos padrões, mas precisa ser enganado um pouco no processo. E isso nos leva exatamente ao E do sistema: estimulação. O seu cérebro ele precisa ser estimulado da maneira certa para criar novas conexões. E aí é onde entra um princípio básico da programação, que é quebrar tarefas complexas em pequenos micro-objetivos. Quando eu comecei a correr, eu não estabeleci a meta de correr 10 quilômetros. Eu comecei com colocar o tênis de corrida, só isso. E depois caminhar até a porta. Em seguida, correr por 5 minutos. Essas micrometas são como pequenos ifs que a gente coloca lá no código, só que no seu código cerebral. Então, por exemplo, se coloquei o tênis, então caminho até a porta. E isso não é tudo. Você não acreditaria como esse simples princípio da microestimulação mudou minha relação com todas as minhas metas. Na programação, nós geralmente começamos com as funções mais básicas e só depois construímos sistemas mais complexos. E o seu cérebro funciona exatamente assim. Agora, vamos ao R, repetição. Essa é a parte que ninguém quer ouvir, mas é incontornável. O seu cérebro não vai se reprogramar com uma única experiência positiva.
A neurociência mostra que você precisa repetir algo entre 21 e 66 vezes para criar um novo caminho neural forte o suficiente. É tipo quando você está programando e precisa rodar um loop várias vezes para processar uma quantidade grande de dados. Não tem atalho aqui, mas existe um hack que eu descobri para tornar essa repetição muito mais fácil. Eu vou compartilhar daqui a pouco. Por fim, o D do sistema, que basicamente é a dopamina. Essa é a chave mestra, a cereja do bolo. Dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa e motivação. É o combustível que faz você querer repetir um comportamento. Você sabia que a razão pela qual você não consegue parar de scrollar no Instagram por horas é porque cada novo post, cada notificação, cada story libera uma pequena dose de dopamina? Os devs dessas plataformas hackearam o seu sistema de dopamina. Mas e se você pudesse fazer o mesmo hack para os seus hábitos saudáveis? Pois é, você pode e eu vou mostrar exatamente como. Agora vamos ao que realmente importa, como aplicar o sistema NERD na prática com técnicas específicas para cada elemento. Para neuroplasticidade, a técnica que eu uso é o que eu chamo de visualização de código. E isso funciona assim. Toda noite antes de dormir, por apenas 2 minutos, eu visualizo mentalmente com o máximo de detalhe possível eu executando a meta que eu quero alcançar. Quando eu comecei a treinar pela manhã, eu visualizava cada passo. O despertador tocando, eu levantando imediatamente, sem soneca, bebendo água, vestindo a roupa do treino e me sentindo incrível depois. E o segredo é visualizar não só as ações, mas principalmente as sensações positivas. E o que isso faz? E isso basicamente cria um caminho neural antes mesmo de você realizar a ação. É como escrever um código e testar ele mentalmente antes de rodar. O seu cérebro ele não distingue totalmente entre uma visualização vívida e a realidade. E cara, quando tu começa a entender isso, é um mind hacking absurdo, porque literalmente tu consegue visualizar e tu consegue sentir a sensação como se estivesse vivendo aquilo. Para o whey de estimulação, uso o que eu chamo de técnica de microcommits. Essa técnica vem diretamente da minha experiência como programador. No GitHub, que é o nosso sistema de gerenciamento de projetos, lá, cada micro alterações que nós fazemos no código, nós salvamos com uma mensagem específica. Então, por exemplo, eu alterei o código de uma função, eu vou lá e salvo função alterada para x, y, z. E nós fazemos isso de forma constante, ao invés de fazer milhares de alterações e só então salvar. Por exemplo, eu não vou mudar o comportamento de milhares de funções e só depois dizer fiz as alterações na função 1, 2, 3 e etc. Sabe? Então, cada microalteração feita, a gente vai lá e vai salvando essas microalterações com uma mensagem específica, até para manter o histórico do projeto mais saudável. Então, cara, aplica isso às suas metas. Por exemplo, se você quer ler mais, não comece com vou ler 1 hora por dia. Comece com vou ler apenas uma página no dia. Você faz só um microcommit. Se você quer meditar, comece com vou sentar na almofada e meditar por 1 minuto. Eu não vou sentar e meditar por 30 minutos. Eu lembro que eu implementei essa técnica nos meus treinos de corrida. Quando nós começamos a correr, é tudo muito ruim, cara. Tu sente dor na canela, tu sente dor nas pernas, teu coração parece que vai saltar pela boca. Você sente dor para todo lado e cada minuto parece infinito. Então, para me comprometer com esse compromisso, eu fiz esse processo de microcommits. Eu basicamente pensava, eu vou correr só 5 minutos. Se eu não aguentar, eu volto e vou embora. Só que uma vez correndo esses 5 minutos, quase sempre eu continuava correndo por 20, 30 minutos. O cérebro é enganado pelo microcommit, que parece fácil e indolor. Para o R de repetição, eu uso a técnica do loop de hábito. Aqui que entra o hack que eu mencionei antes. A repetição só se torna sustentável quando você cria um loop compacto com 3 elementos: gatilho, rotina e recompensa. O meu gatilho para a corrida, colocar o tênis de corrida e arrumar minha roupa de treino logo antes de dormir. A rotina, correr nem que seja por 5 minutos. E a recompensa, um café especial que eu só tomo após correr. Essa estrutura de loop é exatamente como funciona um loop na programação. Um trigger que basicamente é o nosso gatilho que inicia uma função. Então nós temos a rotina desse loop que retorna um valor que basicamente é a recompensa. E finalmente, para a dopamina, a técnica que revolucionou a minha abordagem é a gamificação pessoal. Transforme as suas metas em um jogo com pontos, níveis e recompensas. O seu cérebro, ele adora isso. Quando eu comecei a programar minhas primeiras aplicações, parecia uma tarefa gigantesca. Então a gente aprende que dividir em pequenos módulos faz com que fique tudo mais fácil.
E usando esse princípio da divisão de partes, eu criei um sistema de pontos. Cada módulo concluído valia X pontos. E ao atingir certos níveis de pontos, eu me dava uma recompensa. 100 pontos, 1 hora assistindo uma série. 500 pontos, fazer uma refeição livre com minha esposa ou algo assim. Essa técnica é insanamente eficaz porque seu cérebro libera dopamina não só com a recompensa final, mas com cada pequeno progresso no jogo. Agora você pode estar pensando, isso parece ótimo na teoria, mas e na prática? Eu vou ser sincero contigo. No começo você vai enfrentar resistência. O seu cérebro ele vai lutar contra isso. Ele vai criar desculpas elaboradas e vai tentar te convencer a voltar aos padrões antigos. Aconteceu comigo lá no início, quando eu tentei implementar esse sistema na minha rotina matinal. Eu trabalhava até tarde e o meu cérebro sempre dizia: você precisa dormir mais, pula o treino hoje. Mas foi justamente aí que o sistema NERD fez toda a diferença. Eu sabia que era apenas resistência neural e não uma necessidade real. Beleza. Agora vamos recapitular o sistema NERD para você fixar o que você aprendeu. N. Neuroplasticidade. O seu cérebro pode formar novos caminhos neurais. Use a visualização de código para começar esse processo. E. Estimulação. Divida as suas metas em micro-objetivos, tão pequenos que seria ridículo não executá-los. Lembra da técnica lá dos microcommits? R. Repetição. Crie loops consistentes com a técnica de loop de hábito, gatilho, rotina e recompensa. E agora para o D, de dopamina, use a gamificação pessoal para manter o seu cérebro engajado e motivado durante todo o processo. E agora eu quero propor um desafio para você. Escolha uma meta, apenas uma meta que você vem tentando alcançar e sem sucesso. E aplique o sistema NERD por apenas 7 dias. Comece com a visualização de código hoje antes de dormir. Divida essa meta em micro-commits ridiculamente pequenos. Estabeleça o seu loop de hábito com um gatilho claro e uma recompensa imediata. E gamifique o processo de alguma forma. Lembra que no início eu falei que o seu cérebro está programado para sabotar as suas metas? Isso não precisa ser uma sentença definitiva. Com o sistema NERD, você está essencialmente hackeando milhões de anos de programação evolutiva, reescrevendo o código do seu cérebro para servir aos seus objetivos atuais e não aos objetivos de sobrevivência de 10 mil anos atrás. Comenta aqui embaixo qual técnica do sistema NERD você vai implementar primeiro e para qual meta você vai fazer isso. Sério, esse simples ato de escrever ali no comentário já começa a criar novos caminhos neurais. E se você achou esse sistema interessante, você vai gostar muito do meu vídeo anterior, onde em apenas 10 minutos eu te mostro a cura para a procrastinação. E no fim das contas, tenta se lembrar, o seu cérebro ele não é o seu inimigo, ele só está seguindo a programação que ele recebeu. E como qualquer sistema, com os inputs certos, ele pode ser reprogramado para trabalhar ao seu favor. Você não é refém dos seus padrões neurais antigos, você é programador da sua própria mente.